Senhoras e senhores, solicitamos desligarem seus celulares ou deixarem no modo silencioso. Sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Veranópolis. Senhora secretária, efetue a verificação de quórum. Todos presentes, excelentíssima senhora presidente. Com a bênção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária número 35, de 5 de dezembro de 2022. Convidamos a todos para que rezemos o Pai Nosso. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Agradecemos a todos que nos acompanham nessa sessão ordinária. Está em discussão a ata número 34 de 2022. Não havendo manifestações, está em votação a ata número 34 de 2022. Ata número 34 de 2022, aprovada por unanimidade. Pequeno expediente. Senhora secretária, proceda à leitura da pauta da sessão. Correspondências. Ofício número 297 de 2022. Encaminhamento de projetos de lei executivo número 364 a 365 de 2022. Ofício número 290, 299, 300 e 301 de 2022. Contrato de repasse celebrado entre o município de Veranópolis e a Caixa Econômica Federal. Matéria com entrada na casa. Indicações número 155 a 163 de 2022. Comissão de Serviços Públicos. Proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal número 01. Projeto de Lei Legislativo número 17, 18 e 19 de 2022. Projetos de Lei Executivo número 364 e 365 de 2022. Senhora secretária, proceda à leitura da correspondência recebida. Excelentíssima senhora presidente Mara Lourdes Garibe Gusso, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Veranópolis. Senhora presidente, através do presente, encaminhamos a Vossa Excelência para a devida tramitação em regime de urgência nessa Casa Legislativa os projetos de lei números 364 a 365 de 2022. Informamos que os referidos projetos de lei e seus anexos, se for o caso, estão disponíveis no sistema de documentos para acesso. Sem mais, apresentamos nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Valdemar de Carli, prefeito. Excelentíssima senhora Mara Lourdes Garibe Gusso, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Veranópolis. Assunto: contrato de repasse celebrado entre o município de Veranópolis e a Caixa Econômica Federal. Senhora presidente, em atendimento ao disposto no artigo 116, inciso 2º da Lei número 8.666, de 21 de junho de 1993, comunicamos que em 13/10 de 2021 ocorreu a celebração do contrato de repasse número 916760 de 2021, operação 1078-989-55, que tem por finalidade modernização e revitalização de campo de futebol e anexos no município de Veranópolis, já informado pela representação da Gerência Executiva do Governo Caxias do Sul, através do ofício número 0806 de 2021. O valor repassado é de R$ 238.750,
tendo o município de Veranópolis se comprometido a aportar o título de contrapartida à quantia de R$ 2.000. O prazo de vigência do contrato e repasse é até 30 de nove de 2023. Quaisquer informações adicionais relativas ao contrato de repasse referido podem ser obtidas a qualquer tempo, junto à Secretaria Municipal de Governo. Sem mais, apresentamos nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Valdemar de Carli, Prefeito. Excelentíssima Senhora Mara Lourdes Garibe Gusso, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Veranópolis. Assunto: contrato de repasse celebrado entre o município de Veranópolis e a Caixa Econômica Federal. Senhora Presidente, em atendimento ao disposto no artigo 116, inciso 2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, comunicamos que em 6 de 2022 ocorreu a celebração do contrato de repasse número 92, 83, 86 de 2022, Operação 1082-574-13, que tem por finalidade pavimentação da entrada vicinal, já informada pela representação de gerência executiva do Governo de Caxias do Sul, através do ofício número 0292 de 2022. O valor repassado é de R$ 238.750, tendo o município de Veranópolis se comprometido a aportar o título de contrapartida à quantia de R$ 21.250. O prazo da vigência do contrato de repasse é até 30 de 4 de 2025. Quaisquer informações adicionais relativas ao contrato de repasse referido podem ser obtidas a qualquer tempo, junto à Secretaria Municipal de Governo. Sem mais, apresentamos nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Valdemar de Carli, Prefeito. Excelentíssima Senhora Mara Lourdes Garibe Gusso, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Veranópolis. Assunto: contrato de repasse celebrado entre o município de Veranópolis e a Caixa Econômica Federal. Senhora Presidente, em atendimento ao disposto no artigo 116, inciso 2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, comunicamos que em 18 de 8 de 2022 ocorreu a celebração do contrato de repasse número 93-2589 de 2022, Operação 1083-570-47, que tem por finalidade pavimentação da estrada vicinal no município de Veranópolis, já informado pela representação da Gerência Executiva do Governo de Caxias do Sul, através do ofício número 0538 de 2022. O valor repassado é de R$ 238.856, tendo o município de Veranópolis se comprometido a aportar, a título de contrapartida, a quantia de R$ 9.000. O prazo da vigência do contrato de repasse é até 30 de 7 de 2025. Quaisquer informações adicionais relativas ao contrato de repasse referido podem ser obtidas a qualquer tempo junto à Secretaria Municipal de Governo. Sem mais, apresentamos nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Valdemar de Carli, Prefeito. Excelentíssima Senhora Mara Lourdes Garibe Gusso, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Veranópolis. Assunto: contrato de repasse celebrado entre o município de Veranópolis e a Caixa Econômica Federal. Senhora Presidente, em atendimento ao disposto no artigo 116, inciso 2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, comunicamos que, em 26 de 7 de 2022, ocorreu a celebração do contrato de repasse número 93-1249 de 2022, Operação 1083-458-65, que tem por finalidade a estruturação da rede de serviços do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, construção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social, CREAS, já informado pela representação da Gerência Executiva do Governo de Caxias do Sul,
através do ofício número 0462 de 2022. O valor repassado é de R$ 382.025, tendo o município de Veranópolis se comprometido a aportar o título de contrapartida a quantia de R$ 15.000. O prazo de vigência do contrato do repasse é até 30/6/2025. Quaisquer informações adicionais relativas ao contrato de repasse referido podem ser obtidas a qualquer tempo junto à Secretaria Municipal de Governo. Sem mais, apresentamos nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Valdemar de Carli, prefeito. Espaço para comunicações de líderes. Senhora secretária, alguma liderança escrita junto à mesa diretora? Não, excelentíssima senhora presidente. Nesse momento, recebo a matéria do Executivo em regime de urgência e do Legislativo em regime normal e encaminho às seguintes comissões. Indicações números 155, 158, 161, 162 e 163 de 2022 para a Comissão de Serviços Públicos. Indicação número 156 de 2022 para a Comissão de Constituição e Justiça. Indicações números 157, 159, 160 de 2022 para a Comissão de Homenagens e Títulos. Proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal número 1 para a Comissão de Finanças, Orçamentos e Contas e Comissão de Constituição e Justiça. Projeto de Lei Legislativo número 17 de 2022 para a Comissão de Constituição e Justiça e Comissão de Finanças, Orçamentos e Contas. Projeto de Lei Legislativo número 18 de 2022 para a Comissão de Constituição e Justiça. Projeto de Lei Legislativo número 19 de 2022 para a Comissão de Homenagens e Títulos. Projetos de Lei Executivo números 364 e 365 de 2022 para a Comissão de Finanças, Orçamentos e Contas e Comissão de Constituição e Justiça. Grande expediente. Senhora secretária, proceda à leitura da matéria em pauta. Indicação número 149, de 17 de novembro de 2022. Autor, vereador Cristiano Valduga da UPAI. Ementa. Solicito ao Poder Executivo para que, através da Secretaria competente, estude a possibilidade de acrescentar na licitação uma quantidade maior de limpeza e roçada nos parques. Parque Municipal de Eventos Esportivo e de Lazer Prefeito Nadir Mário Peregrino Perufo e o Parque Municipal de Integração. Justificativa. A presente indicação tem o objetivo de sugerir ao Executivo Municipal para que apresente na licitação uma quantidade maior de limpeza e roçada nos parques. Parque Municipal de Eventos Esportivos e de Lazer Prefeito Nadir Mário Peregrino Perufo e o Parque Municipal de Integração, atendendo solicitação das entidades responsáveis e frequentadores dos referidos locais. Acreditamos que com essa iniciativa teremos os parques com melhores condições para receber a comunidade. Hoje as entidades fazem a própria manutenção. Atendendo a essa indicação, os mesmos terão mais tempo para desenvolver suas atividades. Após a análise da referida indicação, a Comissão de Serviços Públicos apresenta um parecer pela aprovação do mesmo. É o parecer. Está em discussão a indicação número 149 de 2022. Não havendo manifestações, está em votação a indicação número 149 de 2022. Indicação 149 de 2022, aprovada por unanimidade. Indicação número 150, de 18 de novembro de 2022. Autores: vereadores Mara Lourdes Garibigusso, Cristiano Valduga da UPAI, Maria de Lourdes Escopel Gregol, Adriane Maria Parisi, Aristeu Caron, João Guilherme Mazeto, Luiz Carlos Cumioto, Rodrigo Costa e Vanderlei Zanotto.
Ementa. Com base no artigo 129 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, propomos ao plenário moção de reconhecimento à Corporação Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul pela passagem dos 185 anos que ocorreu no dia 18 de novembro de 2022. Justificativa. Justificamos a presente solicitação por tratar-se de um momento marcante para uma instituição que protege a nossa sociedade, que é reconhecida como moderna, profissional e efetiva e que exerce na plenitude as atividades policiais para a proteção do cidadão. Possui em seus valores hierarquia e disciplina, a ética, o comprometimento e a lealdade. E uma declaração do coronel Vanils César Santa Rosa, secretário de Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul, nas comemorações dos 185 anos, afirmou: a história da Brigada confunde-se com a história do Rio Grande do Sul. A Brigada é a fase mais visível da segurança pública. Hoje vemos pelas estatísticas a segurança pública alcançando muitos êxitos. É o primeiro rosto que a população vê, é a primeira voz que escuta quando precisa de segurança. É de um brigadiano ou de uma brigadiana. Após a análise da referida indicação, a Comissão de Homenagens e Títulos apresenta um parecer pela aprovação do mesmo. É o parecer. Está em discussão a indicação número 150 de 2022. Não havendo manifestações, está em votação a indicação número 150 de 2022. Indicação número 150 de 2022, aprovada por unanimidade. Indicação número 151, de 21 de novembro de 2022. Autores: vereadores Mara Lourdes Garibigusso, Cristiano Valduga Dalpai, Maria de Lourdes Escopel Gregol, Adriane Maria Parisi, Aristeu Caron, João Guilherme Mazeto, Luiz Carlos Comioto, Rodrigo Costa e Vanderlei Zanotto. Ementa. Com base no artigo 127 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, propomos ao plenário moção de reconhecimento ao Ministério Promessa em Cristo de Veranópolis, pela passagem dos 20 anos que ocorreu no dia 19 de novembro de 2022. Justificativa. A homenagem tem o objetivo de reconhecer e incentivar o importante trabalho social e religioso realizado pelo Ministério Promessa em Cristo, nesses 20 anos presentes em Veranópolis. O trabalho executado pelo Ministério Promessa em Cristo ajuda no combate a vários problemas sociais que preocupam as famílias veranenses, seja levando comida às pessoas necessitadas, seja resgatando vidas perdidas ou sob o mundo do crime, drogas e bebidas, seja levando uma palavra de conforto aos enfermos ou aos encarcerados, seja na educação das crianças e jovens, preparando-as para uma vida em observância aos valores da família e em comunhão com Deus. Após a análise da referida indicação, a Comissão de Homenagens e Títulos apresenta um parecer pela aprovação do mesmo. É o parecer. Está em discussão a indicação número 151 de 2022. Com a palavra, o colega vereador Vanderlei Zanotto, o Chumbinho. Senhora Presidente, colegas vereadores, ao público que nos acompanha aqui na Câmara e que nos acompanha através das mídias sociais, muito boa noite. Parabéns a todos os vereadores, né, por assinar, especialmente ao colega Rodrigo, por ter essa ideia de ir nos convidar para a gente assinar junto. Acho importantíssimo o reconhecimento dessa casa pelo trabalho que as igrejas prestam para a nossa comunidade. Então, dizer, né, Rodrigo, e a todos os colegas, que a gente sempre vai estar junto, né, trabalhando em prol da nossa sociedade e o belíssimo trabalho que elas realizam junto com a nossa comunidade. Isso aí. Não havendo mais manifestações, está em votação a indicação número 151 de 2022. Indicação número 151 de 2022, aprovada por unanimidade. Indicação número 152, de 21 de novembro de 2022. Autores: vereadores Mara Lourdes Garibigusso, Cristiano Valduga Dalpai,
Maria de Lourdes Escopel Gregol, Adriana Maria Parisi, Aristeu Caron, João Guilherme Mazeto, Luiz Carlos Cumioto, Rodrigo Costa e Vanderlei Zanotto. Emenda. Com base no artigo 127 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, propomos ao plenário moção de protesto aos atos contrários ao Estado de Direito perpetrados por Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Justificativa. O referido ministro deveria agir como guardião da Constituição, contudo, a interpreta conforme a sua própria conveniência e vem reiteradamente desrespeitando os princípios do Estado Democrático de Direito, em especial relacionado ao fato de abertura de inquérito ilegais aliados às tentativas de silenciar manifestações democráticas. Outro sim, este descontentamento é compartilhado pela maioria dos cidadãos de Veranópolis, servindo a presente moção para manifestar o repúdio às decisões ilegais que exageradas pelo ministro que afrontam a Constituição Federal, a legislação e o povo brasileiro. Após a referida indicação, a Comissão de Constituição, Justiça apresenta um parecer pela aprovação da mesma. É o parecer. Está em discussão a indicação número 152 de 2022. Com a palavra, o colega vereador João Guilherme Mazeto. Boa noite, senhora presidente, demais colegas vereadores, ao público que hoje nos acompanha, o secretário de Agricultura e Meio Ambiente, Fernando Fracaro, quem nos acompanha via mídias sociais, minha saudação. Essa moção de protesto é justamente, sem politizar a questão da moção, o ministro do Supremo Tribunal Federal e hoje presidente do Tribunal Superior Eleitoral está afrontando a Constituição, quando na verdade ele bane o direito de liberdade de expressão das pessoas, quando ele tira o direito de ir e vir e principalmente o direito de liberdade das empresas desse país, justamente está ocorrendo aí uma infringência muito grave à Constituição Federal. Quem deveria guardar e conservar todos os direitos previstos na Constituição deveria ser ele, como ministro da Corte Maior deste país. E, na verdade, ele está usando a seu próprio gosto, da sua própria maneira, prejudicando pessoas, causando impactos e uma insegurança jurídica nesse país nunca vista após a Constituição de 1988. Isso nos preocupa, nos deixa aflitos, porque nós, legisladores, apesar de que pese em âmbito municipal, também temos essa responsabilidade de preservar e de manter os direitos previstos na Constituição. E quando um julgador do nível do Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, faz afrontas desta maneira à Constituição, nós, como representantes da população, como representantes de uma cadeia toda da comunidade, nós também temos que mostrar nossa insatisfação quanto ao posicionamento dele. Ele não é um soberano, não é um rei que não pode ter afrontas e não pode ter questionamento de suas decisões. Eu acho que a democracia, o Estado democrático de direito foi criado justamente para isso e para que todas as pessoas possam, sim, se manifestar e ter a liberdade de se manifestar. As decisões tomadas contentam descontentam outros, mas elas devem sempre respeitar os princípios fundamentais da Constituição Federal, e é isso que a nossa Corte Maior deve fazer. Reforçando, não é uma questão política, mas muito pelo contrário, é uma questão de respeito aos princípios e aos direitos da Constituição, porque em que pese hoje se está de um lado do cenário, os nossos adversários poderão estar e poderão ter seus direitos banidos também. Então, nós não podemos estar à mercê da vontade de uma pessoa só. Nós temos que ter uma Corte Suprema que faça o seu papel de julgador, mas não de legislador e de principalmente afrontar a Constituição Federal. Era essa a minha colocação. Não havendo mais manifestações, está em votação a indicação número 152 de 2022. Indicação número 152 de 2022, aprovada por unanimidade.
Indicação número 153, de 24 de novembro de 2022. Autores: vereadores João Guilherme Mazeto e Rodrigo Costa. Ementa: solicitamos ao Executivo Municipal para que, através de seu órgão competente, estude a possibilidade de instalar lomba-faixa e ou faixa de segurança na rua Bento Gonçalves da Silva, próxima à farmácia São Peregrino. Justificativa: trata-se de uma reivindicação dos moradores do bairro São Peregrino e de usuários do Hospital Comunitário São Peregrino Lasiose, que muitas vezes necessitam atravessar a rua supracitada para a compra de medicamentos ou consultas médicas no edifício número 431. Assim, mostra-se necessária tal medida, que reduzirá a velocidade dos veículos e trará mais segurança a todos os usuários. Após a análise da referida indicação, a Comissão de Serviços Públicos apresenta um parecer pela aprovação do mesmo. É o parecer. Está em discussão a indicação número 153 de 2022. Com a palavra, o colega vereador João Guilherme Mazeto. Trata-se de uma reivindicação, senhora presidente, dos moradores do bairro São Peregrino, justamente pela questão da velocidade empregada pelos veículos nessa rua. Nós temos o hospital comunitário, existe a faixa de segurança em frente ao hospital, mas na rua lateral ao hospital não existe nenhuma faixa de segurança. E muitas pessoas utilizam do centro médico ali, do prédio verde, que todo mundo conhece, e que hoje abriga a farmácia São Peregrino, e precisa cruzar essa rua. É uma via plana que facilita o ganho de velocidade dos veículos e demonstra ser necessária a instalação de uma lombofaixa ou de uma faixa de segurança para que ocorra essa redução de velocidade. Era essa a minha colocação. Gostaríamos de contar com o apoio de todos os colegas. Não havendo mais manifestações, está em votação a indicação número 153 de 2022. Indicação número 153 de 2022, aprovada por unanimidade. Indicação número 154, de 24 de novembro de 2022. Autores: vereadores Cristiano Valduga Dalpai e Vanderlei Zanotto. Ementa: solicitamos ao Executivo Municipal para que, através de seu órgão competente, sinalize urgente o quebra-molas localizado entre as ruas Hermes da Fonseca e João Paulo II. Justificativa: trata-se de uma reivindicação dos moradores do bairro, que utilizam essa via e, conforme relato, já vários incidentes aconteceram no local, em vista da falha de sinalização e da altura do mesmo. O quebra-molas existente acima desse também merece atenção, devido à sua altura desproporcional. Após a análise da referida indicação, as comissões de serviços públicos apresentam parecer pela aprovação do mesmo. É o parecer. Está em discussão a indicação número 154 de 2022. Com a palavra, o colega Vanderlei Zanotto Chumbinho. Senhora presidente, colegas, aí então vai a nossa reivindicação. Se os senhores olharem aí, ó, as freadas que está aí, ó, tá aí para vocês verem. A minha pergunta é o seguinte, olha só. Pro lado de cima foi feito um quebra-mola, tem duas placas. Pro lado de baixo, 50 metros, não tem nenhuma placa. Aí vem o questionamento. Já aconteceu um acidente, já aconteceu, isso já é fato. A minha pergunta é o seguinte, aconteceu o acidente, quem é que é o responsável pelo acidente? De noite, sem uma sinalização no segundo quebra-mola. De quem é a responsabilidade? Porque, olha só, no momento que o rapaz se machucou, quebrou a moto, tem situações que a gente diz assim, ó, fez o quebra-mola, pelo amor de Deus, é 1 hora para fazer a pintura. Vocês estão vendo, dá para enxergar o quebra-mola? E não dá. E ele não é baixo, gente, é um quebra-mola alto. Então nós temos que ter a consciência de, vai instalar um quebra-mola, vai reduzir a velocidade, já pinta. Custa pintar o quebra-mola para indicar. É uma coisa assim, ó, que eu fico impressionado de ver, porque olha só, aí vem uma situação que 50 metros depois tem as placas lá do primeiro quebra-mola, do segundo não tem. Então nós temos que pensar nisso aí, na segurança, porque a questão a pergunta que eu faço para os colegas novamente é isso, de quem é a responsabilidade? De quem é a responsabilidade? Isso se gerar um custo para o município, é uma questão que todos os munícipes vão pagar.
porque se a prefeitura for condenada a pagar, a indenizar esse motoqueiro, é nós que estamos pagando por uma situação que foi feito um quebra-mola e não foi pintado. Porque eu garanto, se os senhores viram a foto ali, se for pintado de branca e amarela, com certeza o pessoal vai ver. A placa, o que mais estão reclamando aqui em Veranópolis, que estão roubando as placas. Eu já tenho aqui reivindicações de ruas que tiraram as placas. Aí eu fui até o executivo para ver, disse que tem uma licitação, que vão colocar todas as placas, mas realmente foi roubada a placa, porque a placa não está mais lá. Então, eu volto a dizer, gente, isso aí é lidar com vida. Então, no momento que você faz o quebra-mola, se identifica, e principalmente a pintura no chão, porque daí não vão roubar os paralelepípedos, né, se estão roubando as placas, se essa é a situação, me pinta no chão, que duvido que eles vão tirar lá a pintura. Tá, então seria isso aí, é uma situação dos moradores, aconteceu o acidente e nós fomos cobrados, estamos aqui para cobrar também do Executivo. Com a palavra o colega vereador Cristiano Valduga Dalpai. Senhora Presidente, colegas vereadores, aqui nos acompanha pelas mídias sociais, aos colegas presentes, secretário Fernando, dizer que é um absurdo esse tipo de solicitação chegar à Câmara de Vereadores. Nós somos chamados por moradores do referido local e chegando lá, visualizamos que realmente é um grande perigo para essa comunidade, para quem transita por esse local. Como eu falei, é um absurdo, nós temos que fazer esse tipo de pedido via Câmara de Vereadores. Porque antes de ser instalado o quebra-mola, já tinha que ter as placas, e não tem. Antes de ser instalado o quebra-mola, a população devia ser avisada de quem transita pelo local, e não foram. Ele está obscuro, ele está escondido em cima da brita. Acidentes, no plural, já aconteceram nesse local. E o quebra-mola de cima, que tem a placa em cima do quebra-mola, ele não é um quebra-mola, ele é um degrau. Então, essa forma que a Secretaria de Infraestrutura está agindo para fazer essas pseudo-melhorias em nossas ruas, tem que ser revista, porque não seguem, com certeza, as normas do CONTRAN. E nós estamos com essas regras no bolso, com essas regras na mão, com a altura mínima que deve ser feito. Então, a gente solicita que o Executivo nos escute e que tome providências imediatas antes que coisa pior aconteça nesse local. Obrigado a todos. Não havendo mais manifestações, está em votação a indicação número 154 de 2022. Indicação número 154 de 2022, aprovada por unanimidade. Projeto de Lei Executivo número 16, de 25 de novembro de 2022. Autor, Poder Executivo. Ementa. Institui no município de Veranópolis o programa A Câmara na Escola e dá outras providências. Justificativa. O presente projeto de lei objetiva criar no âmbito do município de Veranópolis um programa voltado à integração da Câmara de Vereadores com os estudantes do município, permitindo que as instituições de ensino se aproximem do poder legislativo e insiram no plano pedagógico assuntos relevantes para a construção da cidadania de nossos jovens. Permitir que os estudantes conheçam a estrutura da Câmara de Vereadores, abordando questões relacionadas à estrutura política de nossa cidade, Estado e país, a separação dos poderes e a importância do processo legislativo na construção de políticas públicas. Assim, haverá a compreensão do trabalho do Legislativo, dos direitos e deveres do cidadão e permitindo uma atuação social e política futura dos estudantes. Após a análise do referido projeto de lei legislativo, a Comissão de Constituição e Justiça apresenta um parecer pela aprovação do mesmo. É o parecer. Está em discussão o projeto de lei legislativo número 16 de 2022. Com a palavra, o colega vereador João Guilherme Mazeto. Senhora Presidente, demais colegas, esse projeto visa somente regularizar ou oficializar uma questão que a Câmara já vinha fazendo antes da pandemia, que era um trabalho juntamente com as escolas, os anos finais aí do ensino fundamental e o ensino médio, justamente para aproximar os estudantes e para que eles tenham conhecimento do funcionamento do poder legislativo e da importância desse poder para a gestão do município, do estado e do país.
nós tratarmos de temas tão importantes como a política municipal, a forma de construir as políticas públicas e principalmente a estrutura administrativa de um município, para que nossos estudantes, nossos jovens, despertem neles essa curiosidade e essa vontade de participar. Tanto se fala da política de uma forma negativa, pejorativa, quando na verdade em nossos municípios, principalmente o município de Veranópolis, faz uma boa política, uma política voltada para a construção de melhores alternativas para a nossa cidade. Então, acho que esse projeto somente visa essa questão e que, quando for encaminhado para a Secretaria de Educação, eles façam adesão ao programa e que esse projeto se perpetue, independentemente dos vereadores que estejam à frente da Casa Legislativa, mas que esse projeto se perpetue ao longo dos anos e que se possa criar esse desejo e essa vontade política nos nossos jovens. Antigamente existia nos planos pedagógicos das escolas a moral e cívica, e isso é importante. São temas que devem ser debatidos dentro das escolas sem doutrinação política. Isso não pode acontecer. Mas que sejam trabalhadas as questões principais de valorização da pátria, da questão de como funcionam os poderes no país, que eu acho que é uma coisa extremamente importante para que a nossa juventude comece a participar da política. E daqui um pouco nós temos aqui em Veranópolis o programa da administração estudantil, e isso é um passo inicial para a criação de novos líderes e de novas lideranças. Então, esse projeto justamente visa buscar regulamentar essa situação e permitir que isso aqui se perpetue ao longo dos anos e que a Câmara, como instituição, tenha um programa de ensino à juventude. Era essa a minha colocação, agradeço. Não havendo mais manifestações, está em votação a indicação, o projeto de lei legislativo número 16 de 2022. Projeto de lei legislativo número 16 de 2022, aprovado por unanimidade. Projeto de lei executivo número 357, de 17 de novembro de 2022. Autor, Poder Executivo. Ementa. Dispõe sobre a contratação temporária de pessoal para a Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Lazer e Juventude. Justificativa. O presente projeto de lei tem por finalidade alterar os incisos 1 ao 17º do artigo 2º da Lei Municipal número 7.767, de 22 de dezembro de 2021, que autoriza a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, para suprir necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Lazer e Juventude, para o período de novembro e dezembro de 2022. Função: professor de língua inglesa. Número de vagas: 1. Carga horária semanal: 22 horas. Remuneração mensal: 2.380,27. Período: novembro e dezembro de 2022. Motivo: substituição da professora Daniela Stefano, 4.063, que ocupa a função de vice-diretora, a contar de 7/11 de 2022. Após análise do referido projeto de lei executivo, a Comissão de Finanças, Orçamentos e Contas e Constituição e Justiça apresenta um parecer pela aprovação do mesmo. É o parecer. Está em discussão o projeto de lei executivo número 357 de 2022. Não havendo manifestações, está em votação o projeto de lei executivo número 357 de 2022. Projeto de lei executivo número 357 de 2022, aprovado por unanimidade. Projeto de lei executivo número 358, de 18 de novembro de 2022. Autor: Poder Executivo. Ementa. Autoriza a abertura de crédito especial. Justificativa. O presente projeto de lei visa autorizar a abertura de crédito especial para fins de adequação ao plano de contas aplicado ao setor público. Verificou-se a necessidade da inclusão da categoria 3.3.3.90.32.00.00.00. Material, bem ou serviço para distribuição gratuita, visando otimizar as ações do programa antidroga e da promoção de defesa dos direitos da pessoa com deficiência.
Após a análise do referido projeto de lei executivo, as comissões de Finanças, Orçamento e Contas e Constituição e Justiça apresentam parecer pela aprovação do mesmo. É o parecer. Está em discussão o projeto de lei executivo número 358 de 2022. Não havendo manifestações, está em votação o projeto de lei executivo número 358 de 2022. Projeto de lei executivo número 358 de 2022, aprovado por unanimidade. Projeto de lei executivo número 359 de 22 de novembro de 2022. Autor: Poder Executivo. Ementa: autoriza o Poder Executivo a realizar despesas com o projeto Exposição comemorativa aos 125 anos do município de Veranópolis. Justificativa: o presente projeto de lei objetiva solicitar autorização legislativa para realizar despesas com o projeto Exposição comemorativa aos 125 anos de Veranópolis, evento promovido pelo município de Veranópolis através da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, de cunho cultural, com o objetivo de valorizar a história e as memórias regionais em comemoração aos 125 anos de emancipação política de Veranópolis, a realizar-se no período de dezembro de 2022 a setembro de 2023 em nosso município. As despesas de que trata esta lei totaliza R$ 20.000 e destina-se às seguintes despesas: mobiliário, R$ 15.000, folders, R$ 1.000, adesivos, R$ 1.750, vitrines, R$ 2.250. Após a análise do referido projeto de lei executivo, as comissões de Finanças, Orçamentos e Contas e Constituição e Justiça apresentam parecer pela aprovação do mesmo. É o parecer. Está em discussão o projeto de lei executivo número 359 de 2022. Não havendo manifestações, está em votação o projeto de lei executivo número 359 de 2022. Projeto de lei executivo número 359 de 2022, aprovado por unanimidade. Projeto de lei executivo número 362, de 24 de novembro de 2022. Autor: Poder Executivo. Ementa: autoriza o Poder Executivo a afirmar termo de acessão de uso com a AVAES. Justificativa: o presente projeto de lei visa autorizar o Poder Executivo a firmar termo de cessão de uso com a Academia Veranense de Assistência em Saúde, AVAES, entidade mantenedora do Hospital Comunitário São Peregrino Lasiose, para a cedência de uma incubadora de transporte microprocessada, número do patrimônio 10.060, valor patrimonial atualizado R$ 13.196, conforme minuta que faz parte integrante desta lei. Após a análise do referido projeto de lei executivo, as comissões de Finanças, Orçamentos e Contas e Constituição e Justiça apresentam parecer pela aprovação do mesmo. É o parecer. Está em discussão o projeto de lei executivo número 362 de 2022. Não havendo manifestações, está em votação o projeto de lei executivo número 362 de 2022. Projeto de lei executivo número 362 de 2022, aprovado por unanimidade. Projeto de lei executivo número 363, de 24 de dezembro de 2022. Autor: Poder Executivo. Ementa: altera a lei que autoriza o Poder Executivo a realizar despesas com o projeto Natal da Longevidade 2022. Justificativa: o presente projeto de lei tem por finalidade alterar o artigo 2º da Lei Municipal número 7.947, de 27 de outubro de 2022, que autoriza o Poder Executivo a realizar despesas com o projeto Natal da Longevidade de 2022, com a finalidade de autorizar um aumento de R$ 50.000 no valor previsto anteriormente, passando de R$ 250.000 para R$ 300.000. Após a análise do referido projeto de lei executivo, as comissões de Finanças, Orçamentos e Contas e Constituição e Justiça
apresenta um parecer pela aprovação do mesmo. É o parecer. Está em discussão o projeto de lei executivo número 363 de 2022. Com a palavra, o colega vereador João Guilherme Mazeto. Senhora presidente e demais colegas, só para deixar registrado aqui o desconforto que causa esse tipo de projeto para nós vereadores. Nós falamos quando votamos o projeto do Natal lá no final de outubro, início de novembro, que a questão de organização do orçamento do Natal ia causar esse tipo de desconforto. O projeto veio com um mês e pouco de antecedência para a compra de todos os materiais e se sabia que era da dificuldade de aquisição dos materiais. Além disso, a falta de cuidado na conservação das decorações já existentes dentro do município ocasiona esse tipo de situação. Nós sabemos aí, nós podemos perceber nas avenidas centrais do município que os materiais que foram colocados nos últimos anos, se não digo mais da metade dos materiais, acabaram sendo danificados na falta de cuidado e conservação dos bens. Então é dinheiro público que está sendo investido nessas questões, são materiais frágeis que precisam ter uma conservação adequada. Nós falamos aqui de um valor vultuoso, de R$300 mil para fazer o Natal de Veranópolis. E hoje nós não percebemos, além dos shows que vão acontecer, o projeto já prevê isso, mas a questão da decoração está muito aquém do esperado pela comunidade veranense. Então, acho que esse tipo de situação não pode acontecer no próximo ano, deve ser pensado de uma outra forma, deve-se buscar alternativas para essa questão, porque é dinheiro público, é dinheiro grosso, não é pouco dinheiro que é investido nessa questão. Então, se nós formos pegar aí nos últimos 4, 5 anos, eu sei que a Secretaria veio e nos explicou que é um projeto a longo prazo, mas foram investidos mais de R$2 milhões nessa questão, 2 milhões não, 1 milhão e pouco de reais nessa questão do Natal. E o que mais causa estranheza é essa questão da decoração e que a gente não percebe um aumento, uma continuidade na compra, na aquisição das decorações, porque justamente, segundo informações, muita coisa acaba se estragando aí durante o ano. Então, a gente vai votar a favor, sim, porque a nossa comunidade merece ter um Natal bonito, mas que o município tenha esse cuidado aí no próximo ano de mandar o projeto com antecedência, de que haja uma organização para a aquisição dos materiais, que provavelmente se consiga barganhar preço, se consiga economizar dinheiro público e principalmente se consiga deixar a cidade ainda mais bonita para um momento tão especial que é o Natal da nossa comunidade. Então, só deixar registrado essa insatisfação, porque não é só minha, é de alguns colegas e também da comunidade. A gente percebe esse tipo de situação, porque existem alguns setores do município que não têm dinheiro para investimento, mas daí para o Natal nós temos um investimento de R$300 mil e que é necessário por causa da grandiosidade do evento e que o espírito natalino tem que ser renascer na comunidade, mas que se tenha esse cuidado aí para os próximos anos. Obrigado. Com a palavra, o colega vereador Vanderlei Zanotto Chumbinho. Senhora presidente, colegas, João, foi muito bem, colega João aí, mas a questão da pergunta é o seguinte, a gente tem que explicar para a nossa comunidade que cada secretaria tem o seu orçamento, porque no momento que você está na rua, que você está nessas enchentes que aconteceram sexta-feira, e eu fiz o levantamento hoje pela manhã, são mais de 8 bocas de lobos que precisamos fazer, não tem dinheiro? Vai dizer para essas pessoas que estão lá com seus carros tudo inundado, seus móveis que perderam, e não é só no bairro Santo Antônio, tá? Estou falando aqui da Palugana. Vai dizer para eles que eles querem saber de 300 mil, mais os outros orçamentos que a secretária foi buscar, parabéns para ela por ter a equipe trabalhando, mas vai dar quase R$1 milhão, que ela conquistou isso junto das empresas do município. Vamos falar para esse cidadão, vamos falar para ele o porquê que nós estamos liberando então mais 50 mil. Porque que nem o João falou, por que não vem uma vez só? Porque nós temos que passar por isso novamente, liberar mais dinheiro, num momento que a nossa comunidade nos cobra, que as ruas estão emburacadas, que as ruas estão mal sinalizadas. O que nós precisamos explicar? Então, que as suas secretarias têm os seus orçamentos, e cada uma faz dentro. Quem que manda orçamento para a Câmara? Então, é isso, João, parabéns pela tua colocação,
mas dizer sim que a comunidade está nos ouvindo, colegas vereadores, elas estão nos ouvindo. E é esse questionamento que eu falo para os senhores e para as senhoras também. O que vamos dizer para eles no momento que eles perdem todos os seus móveis, porque na frente da casa deles não tem uma boca de lobo. Então agora na próxima reunião estarei apresentando todos os locais onde hoje pela manhã eu fiz o levantamento. Seria isso. Não havendo mais manifestações, está em votação o projeto de lei executivo número 363 de 2022. Projeto de lei executivo número 363 de 2022, aprovado por unanimidade. Espaço para explicações pessoais. Se alguém quiser aproveitar o espaço para fazer algum convite ou deixar algum recado, por favor, que ocupe agora. Também quero informar que as próximas sessões do mês de dezembro estão marcadas para os dias 12 e 19, sendo a nossa última reunião, e as duas delas às 19 horas. Que ocupe a tribuna o colega vereador, senhor Cristiano Valduga Dalpai. Senhora presidente, colegas vereadores, aqui nos acompanha de forma presencial ou pelas mídias sociais, o nosso boa noite. Na sexta-feira à noite, tivemos um fato atípico, entre aspas, que foi a chuvarada de 2 horas, que choveu no nosso município em torno de 85 milímetros. Não são fatos costumeiros, mas que esse ano já foi a 3º ou 4º evento que aconteceu. Nós temos que ter no município, nós não temos, um levantamento cartográfico. Isso é de fundamental importância para iniciarmos uma linha de pensamento. Junto a isso, um trabalho de georreferenciamento, que vai nos mapear todas as situações existentes dentro do município, com o escoamento de água. A gente sabe que hoje o nosso escoamento sanitário ele atinge 80% da sua capacidade. Capacidade normal, em dias normais, em tempos normais. A partir do momento que nós temos um evento de chuva, ultrapassa todas as linhas que a gente possa imaginar. São mais de 3 milhões de litros de água numa rede mista consumidos por dia no nosso município. Nós temos uma fonte só que encaminha para a Corsan, que é o Balneário do Retiro, que é lá a nossa captação. Nós temos que marcar urgentemente todos esses locais de risco. Nós temos que orientar essas pessoas. E eu apresentei uma proposta aqui no ano passado, que era para nós treinarmos pessoas nos bairros e nas comunidades do interior, para fazer o primeiro ato de socorro e o primeiro chamamento ao executivo quando acontecesse alguma coisa. Nós temos um sistema de drenagem do nosso município esgotado. Muitos investimentos foram feitos dentro do município, mas não foram suficientes. E nós ouvimos no sábado de manhã o prefeito falar que o gargalo é a ponte localizada no bairro Santo Antônio. Todos nós temos consciência disso, então vamos fazer aquela ponte nova. Se o gargalo é esse, vamos trabalhar especificamente nesse local. O que a gente pode é amenizar, é tentar abrandar a dor e o sofrimento dessas pessoas no dia de uma intempérie, no dia de uma chuvarada. E elas não marcam hora e nem data. Tivemos eventos no inverno, agora na saída da primavera, e é normal. E não foi o primeiro e não vai ser o último. Agora, o que nós temos que ter também são pessoas dentro do Executivo Municipal capacitadas para darem o primeiro atendimento. O secretário de Infraestrutura, com as suas máquinas, pessoas dispostas a trabalhar e auxiliar nesse momento de dificuldade. Dizer para vocês que está entrando nessa casa na noite de hoje
um projeto de lei legislativo denominado sobre emendas impositivas. Emendas impositivas é um projeto de lei moderno, que todas as câmaras de vereadores estão utilizando esse método, que traz para o Legislativo Municipal a possibilidade de trabalhar com o seu recurso. Hoje a gente sabe que, por lei, as câmaras podem gastar até 7% do orçamento. Nós não gastamos isso. Nós ficamos entre 2%. E nós estamos abrindo essa brecha para discussão. Se o prefeito é inteligente, ele trabalha junto com a Câmara. Temos o exemplo de Garibaldi, Serafina Correia, Nova Prata. Isso é um pulo, isso é um extra que vai acontecer dentro do município. Não tem como se opor. Isso chama-se administração moderna. Isso chama-se novos ares por uma Câmara Legislativa. Nós não somos carimbadores de projetos e não vamos ser, ao menos nessa legislatura. Mas nós queremos participar. E eu falo nesse tom para dizer para vocês que existiu e teve a inauguração do posto de saúde do bairro Santo Antônio e a Câmara Municipal de Vereadores sequer recebeu o convite do Executivo Municipal. Não me interessa de quem é a culpa. O que me interessa é a falta de consideração e respeito à Câmara Municipal de Vereadores de Veranópolis, um poder constituído dentro do nosso município. Nós precisamos ter e precisamos exercer esse nosso direito. A moção 152 que foi aprovada hoje é uma moção de protesto aos atos contrários ao Estado de Direito do STF e do TSE, em específico ao ministro Alexandre de Moraes. As pessoas me perguntam que força tem o município de Veranópolis em fazer uma moção dessas. A força da divulgação e a força da pressão. Estado de Direito, ou quando se quebra o Estado de Direito, é quando um dos poderes ultrapassa o limite dos outros. Quando o Poder Judiciário, nesse momento, quer legislar e executar. Isso é contra os pilares de sustentação da nossa legislação e da nossa Constituição. E nós temos a consciência tranquila. Essa moção foi levantada pela vereadora Adri, todos nós acolhemos, porque nós temos a responsabilidade civil desse momento. No mais, dizer para vocês que é a nossa primeira sessão de dezembro, passou rápido esse ano, tivemos muito trabalho dentro da Câmara de Vereadores e teremos muito mais trabalho no ano que vem, mas é o momento de nós deixarmos a sensibilidade tomar conta dos nossos corações em vista do momento natalino, de nós nos renovarmos com a esperança para que 2023 seja repleto de grandes atitudes e grandes parcerias. Dizer que nós iniciamos hoje o trabalho de dezembro, nossa primeira sessão, a última sessão será no dia 19, mas que estamos e continuamos à disposição da nossa comunidade. E agradecemos a todas as parcerias que foram feitas durante esse ano de 22, que foi um ano extremamente complicado. Um ano bem trabalhado. E as pessoas que não conhecem o trabalho dos vereadores, procurem orientação, procurem acompanhar, porque aqui dentro dessa Casa Legislativa nós trabalhamos. No mais, uma boa noite a todos, tenhamos um mês produtivo e, como falei, cheio de esperanças. Que ocupe a tribuna o colega vereador Vanderlei Zanotto Chumbinho. Senhora Presidente, colegas vereadores, secretário Fernando, aos colegas que estão nos prestigiando aqui na Câmara e também nas mídias sociais. Bom, vou começar dizendo para os senhores aquilo que eu falei antes, a respeito dos pontos que nós precisamos com urgência fazer no nosso município. Porque alguns moradores me procuraram, e eu fui até esses moradores, e eles falaram assim, mas vereador, olha só, a gente mora aqui, a gente conhece, a gente sabe onde é que está o problema, mas quando vem a Secretaria de Infraestrutura do município, eles fazem do jeito deles. Eles não escutam o morador que sabe ali onde está, aonde necessita aquela boca do lobo ali, para escoar aquela água. Não, mas eles fazem onde eles querem. Então, isso aconteceu em vários locais. Por isso que eu falei para os senhores, a partir da manhã estarei aqui entrando com as indicações de todos os pontos que é necessário. Vamos ver daqui de 1 ano, 2 anos, sei lá, nós vamos acompanhar para ver quantos foram feitos. Porque aonde eu fui, na sexta-feira de noite, no sábado de manhã, os vídeos que os colegas todos receberam aqui,
Não fui só eu, né? Todos os colegas receberam vídeos aí, vocês sabem disso aí, né? E a gente sabe que muita coisa é incompetência. É incompetência. Por que eu falo isso? Porque tiraram os paralelepípedos da rua e colocaram acima da boca de lobo. O pó de brita acima da boca de lobo. Claro, veio a água, levou tudo para dentro. Mas, gente, para mim isso aí é incompetência. Porque não saber colocar o pó de brita para baixo da boca de lobo... Eu sou só professor de educação física, mas se eu estivesse fazendo um buraco assim, eu não ia colocar esse pó de brita acima, porque daí a água veio e levou tudo para dentro da boca de lobo. E não vem com choros mega para cima de mim, porque assim, eu fiquei lá no Santo Antônio até 1h da manhã. Quando chegou a máquina da prefeitura lá, tapar o buraco onde a moça caiu, se machucou lá, vocês tinham que ver como é que o pessoal estava. E também não adianta ficar falando depois, porque eles estão lá irregular no terreno, não sei o quê. Cara, eles estão morando lá há muito tempo. É isso aí, o nosso trabalho de pegar e fiscalizar e pedir, como foi pedido aqui, o cercamento das nossas áreas verdes, então para as pessoas não invadirem. Porque depois que estão lá, aí vai ter todo esse transtorno para querer tirar. Então, tu vai lá atender o cidadão, conversar com ele, e é só uma revolta. Então, não adianta, depois que aconteceu, ficar criticando. O que a gente foi lá ver, e vou repetir para vocês. Moradores dizendo que falaram que excesso de água era muito, tinha que aumentar o tamanho da vazão, mas o engenheiro bateu no peito e disse que era daquele jeito. Agora, a água levantou mais de 3 toneladas. A laje pesa mais de 3 toneladas, tá? O vídeo eu posso colocar para os senhores verem a força da água. E aí aconteceu o quê? Trancou, voltou tudo para cima. A galeria nova, ela tem fresta mais de 20 centímetros uma da outra. Abriu, está lá para os senhores verem. E foi gastado 3 milhões de reais. E aí depois nos culpam, às vezes dizendo que os vereadores não fiscalizam a obra, por que não podia ser feito assim ou assado. E também aqui, colegas, quando eu uso esse microfone e falo que o executivo tinha que nos indicar e dizer assim, vereador Aristeu, Iti, Costa, Adri, Maria, Mara, Cristiano, nós fizemos a indicação que vocês pediram. A gente pode ir lá dar uma olhada. Os ferros, onde os senhores sabem, o primeiro projeto, a primeira indicação que eu fiz aqui a respeito da galeria, que eu fiz o vídeo aqui chovendo, que uma criança cai lá e vai morrer, ou um adulto, pela força da água e pelos buracos que tinha, é menos que o meu dedo. É lógico que não aguentou. Foi lá, colocaram as barrinhas de ferro de meia polegada, não aguentou mesmo, caiu tudo. Então, dinheiro botado fora, porque vai ter que fazer de novo. Agora, se tivesse te avisado, o vereador que fez a indicação, eu estaria lá e dizendo, olha, não tem condição de fazer dessa finura esses ferros. Mas qual é o problema do executivo dizer para a vereadora Adri, a vereadora Mara, a Maria, dizer assim, a tua indicação que você pediu, nós vamos fazer a partir dessa semana. Custa isso? Custa dizer para nós que eles vão fazer uma indicação nossa? Para a gente ir lá acompanhar? Ou é o medo que a gente vai lá acompanhar? Acabou. Para mim, assim, eu vou começar a deixar o meu contato, como muita gente tem, e a hora que começar, se forem, né, fazer uma indicação que a gente está pedindo, e aí eu vou estar lá, sim. Sabe por quê, gente? Sabe por quê? Porque eu estou aqui não estou para agradar ninguém. Eu fui eleito vereador para isso, para fiscalizar, não para agradar ninguém. É para isso que eu levei 20 anos para me eleger. Não estou aqui para agradar ninguém, então é isso que eu vou fazer. Fiscalizar, eu vou continuar fiscalizando. Hoje de manhã eu estive na prefeitura, fui em dois, três setores e cobrei e vou continuar cobrando. E é assim que eu vou continuar fazendo. Não adianta, é assim que eu vou continuar fazendo. Então, a minha reivindicação, e espero que os colegas também, né, me dão essa força, vamos ver essas bocas de lobo, porque com certeza, lá na Palugana, uma obra de 2 milhões de reais, gente, 2 milhões de reais a obra da Palugana. Vamos lá ver o que aconteceu. É dinheiro, vamos botar fora dinheiro agora? Não, né? Está lá os tubos virados, a casa da mulher perdeu os móveis. Eu estou falando ali na Palugana, no campo, na obra nova. Na Por Menos, é só fazer a boca de lobo, que faz 5 anos que o morador pediu, que está lá na prefeitura, 5 anos.
Então, por isso que ele me chamou. Vamos ver agora com a força dos vereadores, vocês vão fazer. É só uma boquinha de lobo de 10 metros de colocar um cano ali para resolver o problema, para não entrar na garagem. Está lá cheio os carros de água. Do lado a residência perdeu todos os móveis. Daí a mulher disse assim, pelo amor de Deus, vereador, pelo menos pede para vir o caminhão da prefeitura para botar fora meus sofá, minha geladeira, meu fogão a gás, que eu não sei onde levar. Está tudo aqui estragado. Só isso que ela pediu, porque ela disse que já cansou de pedir para botar a boca de lobo ali na frente. Então, nós não vamos mais se calar. Certo, gente? Ó, ainda tenho 13 minutos, mas era isso aí. Boa noite. Que ocupe a tribuna o colega vereador João Guilherme Mazeto. Sendo bem breve, boa noite a todos, reiterando minha saudação. Solidarizar com as famílias que tiveram estragos aí no dia da chuva, na sexta-feira. Foi um volume muito grande de água e, de fato, nosso sistema de drenagem não está mais comportando essa situação e precisa ser revisto. Que seja feito em etapas, que seja feito por partes, mas hoje são mais de 40 pontos na cidade aí que apresentaram estragos e danos. Isso que no interior, uma parte da cidade não teve essa proporção de chuva que teve, senão nós teríamos grandes problemas no interior também. Então, solidarizar com as famílias. Nós estamos vendo aí que em Santa Catarina também a situação está muito grave, cidades da Grande Florianópolis aí abaixo da água, com mortes. Aí sim a gente começa a se preocupar quando acontecem eventos dessa natureza e as pessoas começam a ser vítimas da força das águas. Então, vamos torcer para que esses eventos não se repitam tão logo e que o município comece um planejamento nessa questão aí dos sistemas de drenagem para evitar esse tipo de situação. Nós temos uma cidade que é em cima do monte, né? Mas existem as partes mais baixas que precisam dessa atenção, especialmente o bairro Santo Antônio, onde 80% do nosso esgoto, do nosso sistema de drenagem escoa. Então, acho necessário rever essas questões. Nós estamos acompanhando aí a questão a nível nacional da PEC, do teto de gastos, e isso nos traz preocupação também no próximo ano, aí, essa questão do aumento da carga tributária para nós contribuintes, para justamente suprir essa questão relativa ao teto de gastos, aí para pagar os auxílios que foi prometido durante a campanha eleitoral. E nós já estamos vendo aí o Senado buscando negociação para presidente, Câmara de Deputados, e o povo brasileiro é que vai continuar pagando a conta desse tipo de atitude, quando na verdade existe uma lei que regulamenta a situação dos gastos públicos e que deve ser respeitada não só nos municípios, não só no Estado, mas a nível federal também. Então isso nos traz um pouco de preocupação e vamos ver o desenrolar dos próximos capítulos aí dessa situação. E uma boa notícia que vem do governo federal e do SUS é a incorporação do medicamento Zolgensma, aquele que é aplicado para as crianças portadoras da AME, que é a doença da amiotrofia muscular espinhal. Um dos medicamentos mais caros do mundo vai ser incorporado na lista do SUS para que o SUS compre esse remédio. A gente percebeu nos últimos anos muitas campanhas dentro do próprio Brasil para vaquinhas para arrecadar o valor, e eu acho que o governo federal e o nosso Sistema Único de Saúde sim tem condições. São casos esporádicos, a proporção de crianças que infelizmente nascem com esse tipo de doença ou desenvolvem a doença é pequeno, e o governo tem condições sim de pagar. Então acho que nós temos uma boa notícia que vem lá do governo federal e que tomara que se cumpra efetivamente quando se há necessidade. No mais, desejar um bom mês de dezembro a todos nós, que ele seja muito produtivo e que, de fato, o espírito do Natal renasça em nossos corações com muita esperança, luz e prosperidade. Uma boa semana a todos, fiquemos todos bem e com Deus. Um abraço. Nada mais a tratar, está encerrada a presente sessão. Agradecemos a presença de todos e as pessoas que nos acompanharam via redes sociais. Boa noite.